Oh, aleluia, aleluia. Deus está aqui nesse lugar, meu amado. Oh, Santo. Se envolva nessa atmosfera de adoração nessa noite. Oh, aleluia. Oh, te adoramos, Deus. Amamos a tua casa, amamos a tua presença nesse lugar. Oh, se manifeste aqui. Fique à vontade, fique à vontade. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, queremos chamar a tua atenção nessa noite. Yeah. Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Oh, aleluia, santo é o teu nome, Pai. Precisamos de ti, Senhor, a cada dia, Pai. Precisamos, ó Deus, de ti. Santo. Oh, coisa linda do Senhor, coisa linda do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Santo. Glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui, meu amado, creia, em nome de Jesus. Eu quero, nessa noite, fazer uma oração com você, para que a gente possa entrar na palavra, em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos para a gente orar. Pai, só o Senhor sabe como nós chegamos aqui nessa noite. Só o Senhor sabe das nossas lutas. Só o Senhor, ó Pai, conhece os nossos conflitos. Mas eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, ó Pai, porque o Senhor tem algo de especial para as nossas vidas nessa noite, Deus. O Senhor é um Deus que fez maravilhas e é um Deus que continua fazendo maravilhas, ó Pai. E a nossa oração a Deus é que essa noite seja uma noite, Senhor, que marque as nossas vidas pela Tua presença, Pai, pela Tua manifestação nesse lugar, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor há de fazer e já começou fazendo aqui nesse lugar, ó Pai. Senhor, nos ajuda a estarmos aqui, ó Deus, com os corações abertos, para que possamos receber, ó Pai, em nome de Jesus. Por isso, ó Pai, que nada, em nome de Jesus, não venha nos atrapalhar nesse momento, mas que possamos continuar conectados contigo, Pai. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, ó Pai, para enxergarmos e para ouvirmos e para sentirmos, ó Pai, Senhor, tudo aquilo que o Senhor há de fazer nesse lugar, ó Pai, nesse momento. Por isso, ó Deus, que eu diminua e que o Senhor cresça. E que essa palavra, Senhor, ela venha a ser ministrada pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Assim nós oramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dar um abraço aí no teu irmão? Fala assim: meu irmão, Deus tem mais para você hoje. Fala para o teu irmão: Deus tem mais para você hoje. Deus ainda tem mais para você hoje aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Pode ir se assentando. Eu quero nessa noite agradecer ao pastor Jorge, que é um amigo, pela oportunidade em estar aqui, em ceder o púlpito um dia como esse, onde é desafiador estarmos às vezes na igreja,
E nós louvamos ao nome do Senhor pela sua vida que está aqui. E a nossa oração é que você saia daqui diferente, em nome de Jesus. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. O pastorzão me chamou, falou, né, do Acampa Dentro, falou do tema, né? Que o fogo arderá o quê? Continuamente no altar. E eu fui lendo, né? Fui meditando e deixando Deus me guiar. E quando a gente vai lá no livro de Levítico, capítulo 6, que a gente vai ver muito essa história lá, Deus chama Moisés e vai dar algumas instruções a Moisés para que ele passasse para Arão, falando para Arão, que naquela época era ali um sacerdote, um levita, e dá algumas instruções falando sobre a ideia do fogo no altar, a ideia do holocausto. E eu fiquei assim, né, lendo, e a gente já leu tantas vezes esse texto, já meditamos, eu creio que os irmãos já ouviram tantas palavras nesse texto. E esse texto vai dizer bem claro que esse sacerdote, ele precisava chegar ali no lugar do holocausto, nesse altar, e ele precisava, antes de oferecer algum sacrifício, primeiro limpar. Ele necessitava tirar a cinza daquele lugar, e ele tinha que estar com uma roupa específica, vai dizer o texto lá de Levítico, lá capítulo 6. E depois que ele então limpasse e tirasse toda essa cinza, ele deveria então colocar uma outra roupa, e ele então chegasse diante do Senhor. E vai dizer o texto lá de Levítico lá, eu quero convidar você a abrir comigo lá em Levítico, lá capítulo 6, para a gente ler um versículo, e depois a gente vai para um outro texto. Levítico 6, o versículo, nós vamos estar lendo aí, vou ler aqui do 9, aqui, do 10 em diante, e vai dizer o 10, todos acharam aí, amém? E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O 12, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote o quê? Acenderá o quê? Lenha nele cada o quê? Manhã. E sobre ele porá o quê? Uma ordem, né? Em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E eu amo, né, esse texto, né? E eu quero ler um outro texto já. Eu estava então meditando nisso e eu fiquei assim, rapaz, olha que responsabilidade do sacerdote. O sacerdote era quem fazia o quê? Acendia o fogo. Sim ou não? E é interessante que às vezes nós achamos, não sei você, mas eu já ouvi isso de muitas pessoas. A Bíblia vai nos falar que o fogo, né? Normalmente nós simbolizamos pelo Espírito Santo de Deus, né? João vai falar lá, né? Eu estou batizando vocês com água, mas virá um outro mais poderoso, né? Que tem muito mais poder, que vai batizar vocês com o quê? Com o Espírito e com o quê? E com fogo. A gente costuma, né, fazer essa analogia, de repente, do Espírito Santo com fogo. Tanto é que algumas artes, né, quando a gente quer simbolizar, às vezes, né, essa coisa da intimidade com Deus, a gente coloca uma chama, né? Porque aquilo ali traz uma ideia, né, de que, cara, o fogo está queimando sobre o altar. E aí eu estava, então, meditando nisso e pensando, rapaz, é responsabilidade do sacerdote acender o fogo. E às vezes a gente pensa assim, puxa vida, eu vou chegar lá e o fogo vai pegar, mas você tem que acender. Vira para o teu irmão e fala assim, você acendeu o fogo? A responsabilidade de acender o fogo é de quem? Às vezes nós esperamos que o pastor venha aqui, né? E ele acenda o fogo. Às vezes esperamos que o ministro de louvor venha aqui, o quê? E acenda o fogo.
Só que quando eu olho para essa ideia e eu vou no Novo Testamento, a palavra de Deus vai nos ensinar no Novo Testamento, principalmente se a gente for lá em Apocalipse capítulo 1, versículo ali 5 e o 6, vai falar ali, né, de que nós fomos ali comprados pelo sangue de Jesus e que nós fomos feitos, sabe, como rei e como o quê? Todos nós somos. Quem é sacerdote aí? Dá um glória a Deus aí. Se você é um sacerdote, a responsabilidade de acender o fogo é sua, não é minha não. É a responsabilidade de acender o meu. Porque a gente vem às vezes para a igreja com a expectativa, né, pastorzão, assim: o pastor hoje vai chegar lá e ele vai tacar fogo. Está tudo errado. Quem acende o fogo é o sacerdote. Mas o pastor, o sacerdote. Vivemos um tempo onde a Bíblia nos ensina que todos nós somos o quê? Sim ou não? Todos nós somos sacerdotes. Qual é a ideia? Por isso que a gente às vezes vira para algumas pessoas e fala assim: você é o sacerdote da sua casa. Quem já ouviu isso aí? Quem já ouviu? Então, meu irmão, a responsabilidade de acender o fogo é sua. Para de ficar transferindo responsabilidade. E às vezes a gente transfere. Poxa, não sei o que aconteceu, mas é como mais ou menos assim, né? O fogo não pegou, mas não sei, né? Faltou alguma coisa do pastor, sabe? Pastor, quando o fogo estava queimando, começando a arder, de repente o pastor... Não, meu irmão, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o ministro, tem a ver com você. Tem a ver com a maneira como você saiu da tua casa. Tem a ver com algo que eu quero então falar nessa noite. Com o tipo de lenha que você está usando. A gente costuma dizer que a palha... Como é que é o fogo da palha? Dá aquele... E logo o quê? Existem algumas madeiras, e de repente tem gente que entende aqui melhor do que eu disso, né? Que ela não serve muito para o quê? Para usar, para colocar o quê? Fogo. Porque às vezes não se pega, às vezes está verde... Às vezes ela, né, está muito molhada. Às vezes ela não está, né, ali da maneira ideal. E às vezes isso faz com que o fogo o quê? Demore o quê? A pegar. E aí o sacerdote, ele é responsável de cuidar da lenha e tacar o quê? O fogo. E eu quero falar sobre o tipo de lenha que você tem usado para acender o fogo na tua vida. E de repente, por amor ao tempo, né, eu quero falar só de um tipo de lenha, que está lá em Lucas, capítulo 9. Abra comigo. Eu quero ler, então, esse texto. E daqui eu vou basear toda essa palavra, falando, então, desse tipo de lenha. Lucas, capítulo 9. É o texto que a gente vai estar, então, meditando. 9. Nós vamos ler do versículo 23 ao 27. Lucas 9, do 23 ao 27. Todos acharam? Quem achou e diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e dizia a todos: se alguém quer vir o quê? Após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo e tome o quê? A cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida tem que fazer o quê? Perdê-la. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que proveito ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se o quê? A si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o que? O Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Amém? Glória a Deus. E aí então ele vai dizer no 27, para a gente fechar: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não o quê? Provarão a morte, até que vejam o quê? O reino de Deus. Quem aqui quer ver o reino de Deus aqui? E Deus então
falou ao meu coração sobre essa lenha que eu quero então trazer um subtema para a gente falar. Preste bem atenção. Toda escolha gera renúncia e vai gerar para você ganho ou perda. Que tipo de lenha é essa? Renúncia. E renunciar é um desafio muito grande. Então eu quero que você preste bem atenção nisso. Toda escolha gera o quê? Renúncia. Que vai gerar o quê? Um ganho ou uma perda. Você pode falar isso para quem está perto de você? Toda escolha gera renúncia, que pode gerar ganho ou perda. E eu quero falar dessa lenha, que é a renúncia. Por que isso, pastor? A gente costuma dizer, a filosofia vai falar isso, a psicologia também vai falar muito isso, que é impossível você ter duas coisas ao mesmo tempo. Quando você escolhe uma, automaticamente você deixa o quê? Outra coisa. Por isso que a gente costuma dizer, às vezes até na igreja a gente brinca muito, né? Às vezes com alguns irmãos, né? Que é aquele irmãozinho, né? Que ele quer estar na igreja, ele quer estar no mundo. Chamado crente o quê? Raimundo, né? Que os irmãos brincam aí às vezes, né? Porque é uma pessoa que ele tem dificuldade de tomar o quê? Uma posição. E aí ele quer o quê? Ele quer a igreja, mas ele também quer o quê? Ele quer o mundo lá fora. Impossível. A Bíblia vai nos ensinar que não há como você servir o que? A dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve o quê? A quem? O pessoal tem até medo de falar, não é o diabo, né? Pelo amor de Deus, é o diabo. Às vezes a gente não fala com a boca, né? Mas com as nossas atitudes e os nossos atos a gente está servindo a ele. Com certeza se eu perguntar aqui, e aí meu irmão, quem você quer servir? Eu quero Deus. Mas às vezes com a sua atitude, você na realidade está servindo a quem? Ao diabo. Por isso que toda escolha, ela vai gerar o quê? Renúncia. Quando eu escolho uma coisa, automaticamente eu estou deixando de escolher uma outra coisa. Quando eu escolho Deus, eu estou deixando aquilo que desagrada a Deus. Quando eu falo que Deus, Ele é o Senhor da minha vida, automaticamente ninguém mais vai reinar a minha vida. Agora, tem gente que às vezes fala, mas não vive. Tem gente que às vezes quer trazer essa lenha, mas essa lenha ela não está boa. Por quê? Porque não é uma lenha que a pessoa fala e vive. É uma lenha que essa pessoa só o quê? Ela só acha, não, e aí meu irmão, como é que você está? Você, não, eu sou da igreja, eu sou cristão, eu sou isso, aquilo, outro. Mas não vive verdadeiramente. Então, o que está acontecendo aqui para a gente entender? Lucas vai escrever essa carta no ano mais ou menos de 60, 62 aí depois de Cristo. Lucas vai escrever para um camarada chamado Excelentíssimo Teófilo, que era um cara de posição social, que havia se convertido. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Pessoas de posição social, ricos, também se convertem também. Cabe a gente o quê? Pregar a palavra. Aproveite a oportunidade sempre que você puder para pregar a palavra, seja para quem for, seja para o menor ou para o maior. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. Lucas, então, aqui, ele escreve essa carta para fortalecer esse camarada. Se a gente voltar no capítulo 8, a gente vai ver ali um cenário que é o quê? O que eu chamo do caminho do milagre. Lucas vai relatar que Jesus, ele vinha por um caminho fazendo maravilhas e curando. Vem lá, né, a cura da filha de Jairo, o endemoniado gadareno, né, que ele liberta, e muitos outros acontecimentos ali. Quando entra no capítulo 9, para a gente entender o contexto, ele chama os seus discípulos e fala assim: eu estou dando autoridade para vocês orarem pelos enfermos e expulsarem os demônios. E isso é muito importante. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Deus tem nos dado autoridade. E essa autoridade, sabe, nós precisamos usar isso da melhor maneira. A questão do fogo no altar, a autoridade para botar o fogo no altar é minha, Deus me deu. Como o quê? O sacerdote. Cabe a mim eu ir lá e riscar e vai pegar o fogo. Vem caminhando então, tem um problema com Herodes, porque começa a ouvir, a falar de Jesus, e aí Herodes confunde Jesus com João Batista, e vai falar assim: ué, mas esse camarada aí eu mandei, né, decapitar ele, como é que ele está vivo aí?
E aí Jesus então ele pergunta para Pedro, né, para os seus discípulos lá: mas a galera está falando que eu sou o quê? Aí eles falam, né? Estão falando que você é Elias, que você é João, né? Batista, que é isso, aquilo outro. E aí ele pergunta assim: mas quem vocês dizem que eu sou? O que Jesus está falando? Não me importa o que as pessoas vão achar, mas vocês que estão comigo, o que vocês acham de mim? Quem eu sou? Porque tem muita gente que anda com Jesus, mas não consegue reconhecer quem ele verdadeiramente é. E aí Pedrão, né, ele vai virar, vai falar assim: olha, tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. João vai falar isso aqui em Lucas, fala assim, né, que ele diz lá: tu és o Cristo, enviado de Deus, vai dizer aqui em Lucas. Mas a gente vai entendendo que Jesus, ele em alguns momentos, ele gostava, sabe, de deixar para o outro uma situação assim: como é que você me vê? Uma coisa que de repente eu e você aqui no nosso meio a gente não faria. Imagina você virar para alguém e falar assim: mas como é que você me vê? Olha o risco que isso tem. Sim ou não? Eu acho um risco, né? Você virar para alguém: então me fala como é que você me vê. Quem que você acha que você é? Para mim você não é nada, né? Tem um risco, né? Tem esse risco de alguém virar e falar assim: ah, para mim você é um qualquer. Eu nem te conheço. Para mim você é isso. Ah, mas as pessoas hoje, pastor, o senhor não sabe. Às vezes as pessoas, elas são complicadas. E às vezes quando a gente pergunta para o outro quem eu sou, e aí eu pergunto assim: quem é essa pessoa para dizer quem eu sou? Normalmente quem sabe que eu sou são as pessoas que fazem o quê? Que convivem comigo. Quer ver quem sabe que eu sou? Minha esposa, minhas filhas, de repente um amigo bem chegado. E às vezes, né, a gente costuma dizer que as pessoas se preocupam muito com aquilo que as pessoas falam, pessoas que nem sabem quem verdadeiramente são. Deixa eu falar uma coisa para você: pare de se preocupar com o que as pessoas pensam de você e comece a se preocupar com o que Deus conhece de você. A Bíblia vai dizer que Deus conhece aqueles que são seus. E se eu sou de Deus, Deus me conhece. Ele me chama pelo nome. Então aqui Lucas vem caminhando, e ele vem fazendo então esse caminho. E a gente vai ver que depois que ele fala então dessa situação, Jesus vai falar sobre a ressurreição. E quando ele fala da ressurreição, logo em seguida ele entra no texto que nós lemos, onde eu quero me deter, falando dessa lenha, desse tipo de lenha, que é o que? Renúncia. Jesus então aqui ele vai dizer assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo. Primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos: Jesus não fala assim: você tem que vir após mim. É assim que ele fala? Ele deixa bem claro o quê? A ideia da escolha. Quem quiser. Isso traz uma ideia que o quê? Não é obrigado. Quem quiser. Então o que ele está dizendo? Quem escolher estar comigo. Porque às vezes, né, a gente fala muito assim, por quê? Porque eu já ouvi de pessoas, né? Ah, mas eu fui obrigado a estar na igreja. Eu fui obrigado a servir ao Senhor. Deus não quer que ninguém seja obrigado o quê? A nada. Por isso, quando ele cria o homem, ele fez o homem dotado de quê? Livre arbítrio. Cada um escolhe para a sua vida o que quer. Porque a responsabilidade é sua. Por isso que também, né, a própria palavra vai nos ensinar que nós devemos ter cuidado com as escolhas, porque as escolhas, como nós falamos, geram o quê? Consequências, que pode ser boa ou pode ser o quê? Ruim. E a ideia então de um fogo arder no altar, exemplo, me ajuda aqui vocês aqui rapidinho. O que vocês acham que é necessário para que o fogo venha arder no altar? O que vocês acham aí? Me ajuda aí. Nada? Aí eu pergunto assim, né? O oxigênio quem dá? Tá aí. O oxigênio já existe. O combustível quem traz? Somos nós. Eu trago o combustível. Então vocês estão entendendo o que acontece? Para que algo extraordinário espiritualmente falando aconteça na tua vida, é necessário Deus faça a parte dele e você o quê? A sua parte. Aí eu vou perguntar para vocês: o que vocês acham que seria esse combustível? Me ajuda aí.
O que é esse combustível? O que vocês acham? O que vocês acham que é necessário para você atrair a presença de Deus para você? Oi? Fé, muito bom, né? Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. O que mais? O que mais? Me ajuda aí. O quê? Cara, eu quero estar, né? Eu quero ter uma intimidade com Deus, mas eu tenho pressa de sair da presença do Senhor. Aí tem gente que não gosta de orar. O momento da oração, normalmente para muitos é um momento que chato. Ai, que momento chato, negócio de oração, ficar orando, ficar... O que mais ali? A Júlia falou também algo importante ali, que foi o quê? Palavra, Bíblia. O cara não gosta de ler Bíblia. Como é que ele vai ver o extraordinário se ele não conhece o caminho? Se ele não conhece, né, a receita que Papai do Céu vai dando. E aí a pessoa, ela não conhece a palavra. Ela quer viver os movimentos, mas não quer conhecer a palavra. O que vai acontecer? Vai virar meninice. Vai virar problema. Vai virar uma situação que, em vez de trazer coisas boas para a igreja, vai trazer coisas o quê? Ruins para a igreja. E isso acontecia muito em algumas igrejas na Bíblia. A gente vai ver lá na igreja de Corinto que havia uma meninice ali no meio da galera ali, principalmente quanto acerca do quê? Dos dons. Porque era uma galera que só queria o movimento. Aí vem Paulo e fala assim: deixa eu falar uma coisa, está tudo errado. Vamos fazer aqui da maneira correta. Então eu quero chamar a atenção de Deus, mas eu não oro, eu não leio Bíblia, eu não tenho um tempo de qualidade com quem? Com Deus. Eu não separo um tempo para buscar, para orar. Aí Jesus está falando assim: aquele que quer vir após mim, ele precisa negar o quê? A si mesmo. O que significa negar a si mesmo? Me ajuda aí, me ajuda aí. O que é negar a si mesmo? É o quê? É o quê? Pode falar, pode falar. É o quê? Fazer? Então a ideia de negar a si mesmo é um conflito que existe dentro de mim com aquilo que Deus pede para eu fazer e com aquilo que eu quero o quê? Fazer. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. É mais ou menos assim: aquele dia que de repente eu quero jogar aquele videogame e eu falo assim: não, mas hoje eu preciso orar. É aquele momento que de repente você chega, sabe, e de repente aquela série que você estava esperando ela sair, sabe, aquela temporada que já está uns meses você aguardando ela sair, ela sai no dia que você assumiu o compromisso com Deus de buscar a Ele com qualidade, e você falou assim: cara, eu não quero ver essa série hoje, mas todo mundo vai ver antes de mim, e agora? Eu vou negar o quê? A si mesmo. Eu poderia ficar aqui nessa noite falando de vários exemplos dessa ideia de quando eu escolho uma coisa, automaticamente eu deixo de quê? De escolher outra coisa, porque a escolha gera o quê? Renúncia. Por isso que Jesus ele vai dizer: aquele que quer ganhar a vida, ele precisa fazer o quê? Perder. Qual é a ideia do perder? É a ideia de entendermos que o meu prazer não está nas coisas carnais. Ah, mas eu posso viver algumas coisas aqui no mundo que me agradam? Pode, meu irmão, mas o que não pode é essas coisas estarem o quê? Em primeiro lugar. Eu quero que o fogo arda continuamente sobre o altar, mas será que eu estou disposto a pagar o preço de negar o quê? A mim mesmo. O fogo pode arder, eu creio. Mas o grande desafio é você ter a capacidade de dizer assim: já não vivo eu, mas é Cristo quem vive em mim. Eu quero que o fogo se espalhe, mas eu não quero pagar esse preço. Aí o cara não ora, o cara não jejua, sabe, o camarada, né? Ele não lê a Bíblia, mas ele quer chegar na igreja e quer que o quê? Que o negócio aconteça de um jeito, meu Deus, Deus... Deixa eu falar uma coisa para você com muito amor e carinho. Tem gente pegando carona na espiritualidade do outro, cara. Tem a sua própria espiritualidade. Isso não é egoísmo, mas é necessário. Sabe por quê? A Bíblia nos ensina que a salvação, ela é o quê? Ela é coletiva?
Pastorzão salva alguém, pastor? Alguém aqui salva alguém? A salvação, ela é o quê? Individual, assim como a busca espiritual. Por que eu falo isso? Tem muita pessoa que fala assim: ah, pastor, mas o fulano ele não busca, por que eu vou buscar? Ah, fulano não ora, por que eu vou orar? Porque a vida espiritual não tem nada a ver com o que o outro faz, tem a ver com o que você decide fazer, meu irmão. Pare de olhar para o outro, pare de olhar para algumas situações e fale assim: eu decido fazer com que o fogo venha a arder no meu altar continuamente. Isso não é egoísmo, mas isso é o que, pastor? Maturidade de entender que toda escolha gera renúncia. Quando eu escolho Deus, eu deixei de escolher alguma coisa. Quando eu escolho alguma coisa que me afasta de Deus, automaticamente eu deixei de escolher Deus para a minha vida. E as pessoas às vezes não têm essa ideia. Então aqui em Lucas está alertando, falando assim: olha, Jesus certa vez ele disse assim: aquele que quer vir após mim, ele precisa tomar uma posição na vida dele e entender a quem ele quer servir. Porque se eu quero ter vida, eu preciso perder essa vida. E ele vai entrar aqui nos pormenores que eu acho muito legal, que ele vai falar assim: o que adianta o cara ganhar o mundo inteiro? Porque às vezes a gente fica assim: não, vou trabalhar, vou fazer, beleza, muito maneiro, você vai ganhar, vai ter dinheiro, vai ter... Mas o que adianta você ter isso tudo e perder a sua vida? Perder a sua alma, ir para o inferno? O que adianta? Eu costumo dizer que se buscássemos a Deus como nós buscamos às vezes algumas coisas aí na nossa vida, rapaz, a gente ia estar como espiritualmente? Ia estar com esse fogo ardendo no altar sem parar, verdadeiramente. Vou dar alguns exemplos aqui disso. Exemplo, tem pessoas, quem aqui conhece pessoas que acompanham o time de futebol, né? Igual mais do que Jesus. Sabe fazer a escalação do time toda. E detalhe, não é só dessa temporada não. Se tu perguntar, o cara sabe, né? A escalação do time de 90, de 94, quando o time foi campeão lá em 90 e coisa, o time era fulano. Aí você pergunta assim: meu irmão, fala aí o nome dos 12 discípulos. Aí o cara fala assim: não, mas aí pastor, é que jogador só é 11, né? Aí discípulo é 12, aí fica mais difícil, né? Uma vez um rapazinho falou isso para mim. Eu perguntei a ele, ele tava falando, né? Acho que, se eu não me engano, ele estava falando do Botafogo quando foi campeão brasileiro. Acho que foi 92, 90, 95. Tem botafoguense aí? Tem aí, ó, né? 90, foi 95? Foi com o Pantera lá, não, com o Túlio, né? Foi com o Túlio, né? Túlio Maravilha, né? Aí ele começou a falar: não, porque aquele time tinha... Aí, tá, eu não lembro, que eu não sou botafoguense, eu não acompanho também muito esses negócios. Aí eu sei que ele falou a escalação todinha. Aí eu falei assim: eu quero ver agora você falar a escalação de Jesus agora. Mas pastor, Jesus teve escalação? Teve, os discípulos. Fala aí. Ih, pastor, como é que pode? Você sabe a escalação do teu time e você não sabe a escalação de Jesus, meu irmão. Você quer ver uma outra coisa? Tem gente que fala, né, que morre de sono, né, quando está na igreja, né? Mas quando tem jogo, né, 9h30 da noite, o que o cara faz? Ele assiste. E se tiver prorrogação, ele assiste. Eu costumo dizer, aqui não acontece essas coisas. Mas por que eu estou usando esse exemplo? Para a gente entender a ideia da renúncia. Porque se fosse para Deus, a gente ia falar assim: nossa, pastor, o senhor acha que a gente tem que ficar aqui na igreja até meia-noite? O senhor não acha que é demais? Mas aí para o time de futebol, funciona da seguinte maneira hoje, time de futebol. Estou usando futebol, daqui a pouco vou para uma outra área. Funciona assim: hoje em dia existe o pré, o durante e o quê? E o pós. Quem aqui já viu gente que faz isso? Assiste antes do jogo, os comentaristas falando: não, porque a escalação é tal. Tem gente que antes de começar o jogo já está procurando na internet o quê? Deixa eu ver quem é que vai jogar hoje, deixa eu ver quem é que vai fazer isso e aquilo outro. Aí o cara está no pré. Aí vem o jogo. Depois que acaba o jogo, o cara ainda fica assistindo o quê? Né? Alguns canais de televisão que fica fazendo o quê?
vai falar como é que foi o jogo. Não, porque o jogo foi assim, porque o juiz fez isso, não, porque aquilo outro. Porque... E o cara, então, ele não fica só 2 horas, né? Vamos dizer assim, 1h30. O cara fica umas 3 horas, porque ele fica 1 hora antes. Ele fica lá 1h30, 2 horas do jogo. E depois ele ainda fica mais 1 hora ali, ouvindo o quê? As coisas ali. Aí quando a gente fala assim, nós vamos para a igreja que o fogo vai arder continuamente sobre o altar. Pastor, mas eu acho que está na hora do fogo apagar, né? Você quer ver um outro exemplo? A galera que gosta de maratonar série. Conhece alguém que maratona série aí? Tem alguém aqui que maratona série? Tem não? Ninguém? Tem aqui, ó, uma corajosa, né? Deus abençoe. Opa, outro corajoso. Aí tá se levantando aí a galera aí, ó, né? Júlia, você não, tá ali também, ali, ó. Aí, vê também, filhão? Ó, tá cheio de gente aí que maratona aí, sério. Já maratonaram Jesus? Já maratonou Jesus? Pastor, como é que é maratonar Jesus? Como é que é fazer uma maratona de série? Me ajuda aí. Como é que é? Como é que é, Júlia, fazer uma maratona aí de série aí? Acaba um episódio, aí já vê o outro, e aí já vê o outro, e já vê o outro, e já vê o outro, e já vê o outro, até o quê? Até acabar. Pastor, como é que é maratonar Jesus? Quase que a mesma coisa, né? Você orou, acabou, ora de novo, acabou, ora de novo, acabou, ora de novo, acabou, ora de novo, e ora de novo, e ora de novo, e ora de novo, e ora de novo. Puxa, pastor, mas aí eu acho que eu não aguento não, mas sem vergonha aguenta ficar vendo lá besteira das séries aí da vida, né? Fica um atrás do outro lá, né? E o cara fica como, né? Cegueirado naquilo. Isso mostra qual é o teu combustível. E para quem aqui na realidade você tem queimado aí o teu altar? Será que é para Jesus? Eu dei um exemplo aí do futebol, dei o exemplo, né, dessa questão de série. Pode ser que você aqui não goste de nenhuma dessas duas coisas, mas pode ser que tenha outras coisas, às vezes novela, pode ser que de repente seja aí para você, sabe, às vezes um joguinho, às vezes, né, alguma outra situação, sabe, tem tanta coisa que pode tomar esse lugar. E a ideia então que Jesus está trazendo para a gente é assim: ei, meu filho, quanto mais você quer de mim, mais você precisa dar de você para mim. Eu lembro de uma frase, na época que eu era garoto, assim, na igreja, e a frase dizia assim: você vai ter tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. E aí a gente quer dar uma migalha para Jesus, mas a gente quer o quê? Eu quero tudo. Deus, eu quero tudo, Senhor. Mas, Senhor, tá aqui, ó, tô botando aqui, né, um pedacinho de lenha aqui, sabe, Senhor? Vamos ver se o fogo... Meu irmão, se tiver pouca lenha, o fogo apaga rápido, rapaz. Se tiver uma lenha que não serve, vai apagar o fogo. E aí você vai ficar o quê? Sem energia. Você fica, sabe, não consegue estar na presença do Senhor. E detalhe, vai te incomodar. Eu costumo dizer que pessoas que estão dentro do culto e têm dificuldade de estar no culto, é porque, pastor, a lenha está pouca. Incomoda. Significa que a pessoa não trouxe a lenha. Ela veio para colocar o fogo no altar, mas esqueceu a lenha em casa. Ou na realidade não tem mais lenha para queimar. Aí o que acontece? Qualquer coisa distrai, porque eu já não tenho mais lenha. Espera aí então, né, que aí eu vou me dispersar. A gente se dispersa às vezes dentro do quê? Do culto. Porque nós achamos, né, que para que o fogo venha pegar, o pastor tem que pregar a melhor palavra, né, no sentido, né, da palavra que eu gosto, da palavra que eu quero. O louvor tem que cantar aqueles louvores que mexem com o meu coração. E aí a gente está num caminho todo errado, porque a gente acha que vem para a igreja para, sabe, a gente agradar a vocês. Mas nós precisamos entender que nós quando saímos de casa e chegamos na igreja, nós chegamos aqui para colocar a lenha no altar e ó, tacar fogo. Esse é o grande problema. O problema é que eu acho que é o outro responsável de colocar fogo espiritualmente em mim, porque de repente, não tem nada contra, né? Eu amo os movimentos, né? Mas às vezes as pessoas acham, né, que tem que ter alguém que vai falar em línguas, que vai fazer isso, aquilo, outro, que vai rodopiar e que vai isso, aquilo, outro, e tanta outra coisa mais. Beleza, que lindo, que legal. Isso é a espiritualidade dessa pessoa. Se você não buscar, você nunca vai ter a sua.
Paulo vai falar, né, sobre esse problema lá em 1 Coríntios capítulo 14, dizendo de quem fala em línguas edifica o quê? A si mesmo. Se não houver uma interpretação, isso não edifica o quê? O que é isso, pastor? Isso significa assim, aquela pessoa trouxe a lenha, mas você de repente não trouxe a sua. Isso significa que de repente essa pessoa está negando a si mesmo. Ela escolheu renunciar. Isso significa que de repente você escolheu não renunciar. Porque a Bíblia vai dizer: buscai os melhores dons com o quê? Com zelo. Então, meu amado, isso tudo é busca. Aí você não busca, mas quer que aconteça. Já viu? Vou dar um exemplo legal disso que eu acho muito interessante. Tem gente que quer ficar rico, mas não quer trabalhar, não quer estudar, não quer se empenhar. Como é que faz isso? Não existe, meu irmão. Não tem fórmula mágica, não. Não adianta você querer entrar aí nessas pirâmides da vida, achando que você vai ficar milionário, vai ficar isso, aquilo, outro. Não vai estudar e trabalhar não, para tu não, né? Não toma vergonha na cara e fala assim: cara, eu preciso estudar, pagar o preço. E aí sim, isso vai gerar algo para a minha vida. Então o que nós vemos aqui em Lucas, então, é Lucas alertando o povo, falando assim: ei, pessoal, Jesus falou, aquele que quer vir após mim, faz uma escolha. E toda escolha vai gerar o quê? Renúncia. E eu quero aqui nessa noite falar de mais uma situação, que é a seguinte: o que você precisa renunciar na tua vida? Eu não sei. Eu sei o que eu preciso renunciar. E você, o que você precisa renunciar para estar mais perto de Deus? De repente alguns precisam renunciar o telefone, porque o telefone tem tomado muito o quê? O tempo. De repente alguns precisam renunciar, sabe? A ideia de que, não sei se você já viu pessoas assim, né? Mas a gente costuma dizer que em todos os lugares normalmente tem pessoas assim. Pessoas que são às vezes, sabe, ignorantes. Pessoas às vezes que são intransigentes porque acham que só eles estão certos. Isso atrapalha. São pessoas que têm dificuldade em serem o quê? Discipulados. Pessoas que têm dificuldade de abaixar a cabeça e falar assim: não, pastor, o senhor está certo, eu estou todo errado. Eis-me aqui, me ensina, eu preciso aprender a andar nesse caminho. Aí as pessoas não querem se submeter. Tem pessoas que vão criar uma outra dificuldade. Que dificuldade é essa, pastor? A dificuldade, a gente costuma dizer, e é algo muito lindo que eu vejo muito nas igrejas, né? E em muitos lugares eu vejo isso. Está agora acontecendo lá na faculdade dos Estados Unidos um avivamento, né? Acredito que todo mundo, né, tem visto isso. Pastor, que negócio é aquele? É lenha para queimar, meu irmão. Não sei quantas horas que eles, não sei nem se ainda está, não sei, que eu não tenho acompanhado assim tão de perto. Mas quando eu olhei lá, acho que eles estavam mais de 100 horas. Já passou de 200, pastorzão? Aí deixa eu perguntar uma coisa para você. Você aguentaria ficar 200 horas aqui dentro da igreja? Ficar 2 horinhas, como é que é? Eu lembro que eu conversei com uma jovem, a gente estava falando sobre esse avivamento, essa jovem me perguntou algumas coisas. Aí eu falei: rapaz, não é que lindo esse avivamento, você não gostaria de estar lá não? Aí a jovem virou para mim e falou assim: mas pastor, como é que eu ia comer? A preocupação. A gente quer um avivamento, mas a gente está preocupado com as coisas o quê? Materiais. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vive um avivamento, Deus está cuidando de tudo para você, meu irmão. Tem que aprender isso. Quando eu vivo o avivamento, eu tenho lenha para queimar. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu me lanço, eu me dedico, eu mergulho. Sabe, eu estou ali na presença do Senhor, não quero saber mais de nada. É lindo a gente ver a notícia. Aí agora vai virar moda, né? Aí de repente a opção de gente vai querer fazer agora aí. Só que isso precisa acontecer de uma maneira o quê? Genuína, verdadeira. Você quer ver E é interessante, né? De repente o pastorzão e alguns conhecem a história, sabem disso, né? Quando a gente vai pensar em Wesley, né?
a gente vai ver que houve um avivamento que começou aonde? Numa universidade, uma oração. A gente vai ver que o lugar, né, de universidade, faculdades, às vezes é lugar de avivamento. E a gente pensa assim, lá nos Estados Unidos, século 21, no ano de 2023, acontecendo um avivamento num lugar aonde, né, normalmente se constrói o quê? O saber. As pessoas estão lá, sabe, assim, dizendo assim: eu não sei de nada, eu só quero o meu Deus Todo-Poderoso. Eu estou aqui buscando esse Deus que pode todas as coisas. Lá dentro de uma universidade. E às vezes a gente fica com vergonha, sabe, de queimar essa lenha em qualquer lugar, meu irmão. Sabe por quê? O altar não é esse aqui. O altar é onde? Aqui é o altar. É o teu coração, meu irmão. Esse altar precisa queimar continuamente diante do Senhor. O que significa isso, pastor? Eu acordo, o altar está pegando fogo. Há um momento que eu vou limpar, tiro as cinzas, eu boto lenha nova e vai pegar fogo. Eu estou durante o dia, eu estou colocando fogo nesse altar. Chega a noite, eu estou colocando fogo nesse altar, porque o fogo arderá o quê? Continuamente sobre o altar. Lucas então vai virar nessas palavras de Jesus, e ele vai dizer algo aqui. E aqui eu quero caminhar para a gente fechar, que eu quero fazer um momento de oração com você. E aqui Lucas então ele vai dizer, versículo 26: porque qualquer que de mim e das minhas o quê? Palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E eu acho muito interessante essa ideia de se envergonhar. Eu sou de uma época da igreja que eu não tinha celular. Hoje, né, a gente carrega a Bíblia no celular, né, hoje, né, às vezes o tablet, né, às vezes aí algumas coisas assim. Mas eu sou da Bíblia que a gente tinha que andar com a Bíblia o quê? Na mão, né? E aí eu lembro que muitas pessoas tinham vergonha de andar o quê? Com a Bíblia. Pô, pastores, vão me ver, vão me chamar de Bíblia, né? Vão me chamar disso, aquilo, outro, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E quando eu creio que ele está falando aqui de se envergonhar da palavra, não é somente de você carregar no sentido da Bíblia, mas de você, sabe assim, conhecer a Bíblia e não colocar em prática aquilo que você o quê? Conhece. Porque carregar às vezes, né, na mão é o quê? É fácil. Estou carregando. Mas tem pessoas que eu particularmente acredito que carregam, mas não conhecem. Você já viu gente assim? Tem a Bíblia na mão, mas não conhece. E isso aconteceu com os discípulos de Jesus. Aqui mesmo em Lucas capítulo 9, se você for lá no versículo aí, acho que é o 51, 52 aí em diante, deixa eu confirmar aqui. Vai dizer o seguinte, uma historiazinha que eu sou apaixonado. Do 51 aí em diante aí, vai contar a história que Jesus estava num determinado lugar e ali ele estava junto, né, com seus discípulos, e ele ia para Jerusalém. Já estava dando a hora. Jesus ele queria então ir para Jerusalém. Ele precisava dormir em Samaria. Ele pede então João e Tiago para ir na frente ver uma pousada para ele. Fala assim: ó, cara, toma aqui, ó, esse dinheiro e chega lá, procura uma pousada para a gente dormir lá. Quando esses camaradas, né, esses dois discípulos de Jesus chegam então na pousada, o dono da pousada olha e fala assim: esses camaradas são judeus. Porque às vezes a gente conhece as pessoas pelo quê? Às vezes, né, pela maneira de vestir, pelo jeito de andar, pelo jeito de quê? De falar, né? Tanto é que quando a gente vê um cara cheio de gíria, falando cheio de gíria, a gente fica logo assim: ih, rapaz, né? Eu achava que eu tinha alguma gíria, mas rapaz, gíria hoje em dia tá tão, né? Cada dia surge aí 10, 20, né? Que eu fico às vezes até assustado. Quando eles então vão falar com esse dono da pousada, o cara fala assim: não. Aqui vocês não vão ficar não. Porque havia uma guerra entre os samaritanos e os judeus há mais de 1000 anos, quando o reino o quê?
se divide. Reino do norte e reino do quê? Do sul. Então esse camarada aqui, o dono da pousada, fala assim: vocês são judeus, vocês não vão ficar aqui não. João e Tiago vão embora, chateados, e vão até Jesus. Quando eles chegam para Jesus, eles vão falar assim, se vocês quiserem acompanhar, acho que isso aí deve estar no versículo 54, mais ou menos. Deixa eu ver aqui, ó. Isso. Lá no 54, vai falar essa história. 54 e 55, os irmãos quiserem ler depois aí. Isso, pode botar aí. Galera, tecnologia aí afiada, Deus abençoe. Vai dizer então que eles voltam e eles falam assim: nós vamos até Jesus. E vamos falar para Jesus, né? Queres que a gente ore e desce o quê? Fogo do céu para o quê? Para matar todo mundo. Aí nisso aí a gente é bom para trazer o fogo, né? Isso aí a gente quer. Ah, Senhor, aquela pessoa está me maltratando. Senhor, Tu és Deus na minha vida, mata. Já viu cristão que ora para matar a gente? Tem um bocado assim, sabia? É. Por quê, pastor? É gente que anda com a Bíblia, mas não conhece a Bíblia. É gente que quer ver o fogo, né, ardendo sobre o altar, né? Mas esse mesmo fogo ele acha que vai matar, né, alguém. Mata. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia vai dizer: se o teu inimigo tiver fome, você faz o quê? Se tiver sede, você vai dar um copo de fogo para ele. Um prato de fogo para ele. Ah, pastor, se aquele meu inimigo aparecer na minha frente, eu pego ele. Opa, tá errado. E aí é o que Jesus então vai dizer no 55. Olha só o que diz 55. Ele vai dizer assim: voltando-se para eles, quem voltou? Jesus. Jesus faz o quê? Repreende. Ops, tá errado. Não é assim não. Tá tudo errado. E aí Jesus vai dizer o quê? Vós não sabeis o quê? De que espírito o quê? Nós somos. Passa aí mais um aí. Porque o Filho do Homem não veio para quê? Quem veio para matar, roubar e destruir? Quem veio? Quem veio? Para de orar para que a vida de pessoas sejam destruídas em nome de Jesus. Para de ficar desejando mal para alguém. Mas pastor, me fez o mal. A gente não paga mal com mal, a gente paga o mal com o quê? Com bem. Vai dizer então esse texto aí que Jesus vai falar: nós não viemos então para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E eles então foram para o outro lado da aldeia. Pastor, o que isso tem a ver com o texto então que nós lemos, né? Para mim tudo, porque tem gente que não conhece verdadeiramente a palavra de Deus. E aqui na igreja a gente ora para Deus, né? Arder sobre o altar continuamente, sem que o fogo se apague. Mas lá fora eu estou orando para Deus mandar fogo e matar o irmão. Lá fora eu estou orando para Deus, sabe, matar o meu patrão. Para Deus matar aquela pessoa, sabe, que me maltrata. Para Deus poder fazer, né, algumas situações com aquela calma. Deus está vendo tudo, Ele é de justiça. E na hora certa, o nosso Deus se levantará a teu favor. Mas tenha calma. Não é orando, pedindo para... O Senhor queres que a gente ore? E eu achei interessante a autoridade deles, né? Se Ele quiser, a gente ora e Deus vai mandar fogo, vai consumir todo mundo. Toda escolha gera uma renúncia que vai gerar ganho ou perda para você. Quem trouxe a lenha aqui nessa noite? O oxigênio Deus já deu. A lenha eu trago. E também o quê? O fósforo. Algo para gerar o quê? Uma centelha. Algo para pegar o quê? O
o fogo. O fogo que vai arder sobre o teu altar nesse momento não tem nada a ver comigo, tem a ver com a lenha que você trouxe. O fogo que vai arder aí no altar do teu coração não tem nada a ver, né, com o pastor Jorge, com o ministro de louvor, com o irmãozinho que está tocando. Tem a ver com a lenha e o combustível que você trouxe para queimar aqui nessa noite. E eu quero fazer aqui um momento de oração com você. Essa palavra foi a palavra que Deus colocou em meu coração. E eu lutei muito com Deus com essa palavra, porque eu falei assim: Senhor, o povo está lá buscando, né, para o fogo arder no altar, e eu vou chegar lá e falar que a gente tem que renunciar, que a gente tem que abrir mão, que a gente tem que tomar vergonha na cara e mudar o posicionamento de muitas coisas que a gente está vivendo na nossa vida. E lá, né, assim, eu não sou o pastor daquela igreja, a gente fica preocupado, né, às vezes quando Deus dá uma palavra que, quando é na minha igreja é uma coisa, eu sou pastor da igreja, mas essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Toda escolha gera uma renúncia, que vai gerar ganho ou perda. E esse é o tipo de lenha que você traz para queimar diante do Senhor. Eu quero desafiar você a ficar de pé comigo, que eu quero fazer um momento de oração com você. Em nome de Jesus. E diante dessa palavra eu quero lançar um desafio para você. Eu não sei quanto de lenha que você trouxe nessa noite, mas eu gostaria muito de desafiar você para vir aqui na frente orar pela seguinte situação. Preste bem atenção. Eu quero orar por você para que você tenha a condição e a capacidade de renunciar àquilo que você precisa. Então eu não quero te chamar aqui na frente para orar por você ter, sabe, de repente a cura disso, ou de repente a porta do emprego, ou aquilo outro. É uma oração diferente. Eu não sei nem se vai vir alguém aqui, mas eu quero desafiar você que entende, que fez uma escolha e precisa renunciar a algumas coisas que não está conseguindo. E aí você dá um passo de fé e trazer a lenha no altar e falar: Senhor, eu renuncio àquela série. Eu renuncio àquele jogo que caiu no mesmo dia do culto, e eu quero sair correndo do culto para ver se dá tempo de eu assistir aquele jogo. Senhor, eu quero nessa noite vir aqui na frente e renunciar à minha teimosia, como eu sou teimoso. Senhor, eu quero vir aqui, Senhor, na frente, e eu quero, Senhor, apresentar diante do Senhor e renunciar, ó Pai, Senhor, o amor e o apego que eu tenho ao dinheiro. Senhor, eu quero ir aí na frente e renunciar o problema que eu tenho com a pornografia. Senhor, eu quero ir aí à frente, Deus, e eu quero renunciar aquela situação que tem me afastado de Ti a cada dia. Então, meu amado, eu quero desafiar você a você sair do teu lugar, se você tem algo para renunciar nessa noite, e ao mesmo tempo trazer a lenha, porque a gente vai botar para pegar fogo. Deus deu o ar, o oxigênio está aí. Nós vamos preparar a lenha e vamos riscar o fósforo. O que você quer renunciar nessa noite? Nós vamos adorar ao Senhor. Os irmãos vão adorar o Senhor com uma canção, e você que quer, você não é obrigado. Não é oração para você ganhar carro, dinheiro,
porta de emprego, é uma oração de renúncia. É uma oração para que Deus, sabe, mexa lá na ferida. É uma oração, sabe, para Deus dar uma cutucada naquela situação lá, sabe, que parece que te vence toda hora. Caramba, pastor, isso aqui, eu estou lutando e nada parece que acontece. Hoje eu creio que vai acontecer algo, não porque eu estou aqui, mas porque você trouxe a lenha e porque Deus está aqui. Eu creio que algo sobrenatural vai acontecer aqui nessa noite. Renúncia, 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 renúncia. Oh, Santo. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, Oh, o teu Deus. olhar me consumiu. Ainda tem um lugar aqui para você. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Prepara a lenha, meu irmão, prepara a lenha. Oh. Queimou todos os outros amores. Ainda tem um lugar aqui para você. Queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos. Glória. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Glória. Me aproximei, permaneci, o teu olhar Vem para perto do Senhor. me consumiu. Oh, prepara a lenha aí, meu irmão. Adora Ele. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou. Eu sou todo teu, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Sinta-se livre nessa noite. Prepara a lenha. Todos os Oh. outros Ei. amores. Queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Glória. Oh. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Queimou, queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Glória. Prepara a lenha. Oh, Ele está aqui nessa noite. Começa a queimar. Ei, começa a queimar. Queima. Fogo no altar. Glória. Glória. Yeah. Yeah. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode
vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, vem. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Glória. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. Oh! A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir. Ele está vindo nessa noite, creia, creia, vir creia. Oh, Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir. aleluia. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode, Pode vir creia, queimar. Santo. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, Eu ainda tenho lenha. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir queimar, 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 queimar. Santo. Pode, Senhor, eu ainda tenho. Aleluia. Glória. Eu ainda tenho lenha. Pode Deus. vir queimar. Meu Deus, meu Pode Deus. vir. Eis aí. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Meu Deus, meu Pode Deus, vir. meu Deus. Aleluia. Oh, que noite linda, Senhor. Renunciamos, renunciamos, ó Deus. Renunciamos, renunciamos. Glória. Santo, Santo, yeah. Oh Deus, meu Deus. Santo é o teu nome. Ainda temos fome de ti. Não temos pressa de sair da tua presença, Deus. Te queremos mais que tudo. Te queremos mais que tudo. Oh, Deus está colocando tudo no lugar. Traz de volta, Senhor, alegria, Pai. Traz de volta, Senhor, a tua presença, Deus. Oh, Santo, aleluia. Glória, 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 glória. Vem com teu fogo, vem, meu Senhor, aleluia. Santo, Santo. Eu
Aleluia. Que noite linda. Glória. Queima. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Oh, Santo. Santo. Aleluia. Queremos queimar, Senhor. Queremos queimar, Deus, 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 Deus. Eita, Jesus. Jesus, Santo, 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 Santo. Eu ainda tenho. Pode vir. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Oh, meu Deus. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Aleluia. Nós queremos queimar na tua presença, Deus. Meu Deus. Só quem tem lenha ainda, comece a adorar a Ele nessa noite. Só você que tem lenha. Oh! Glória a Deus. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, Senhor, nessa noite. Eu ainda
ainda tenho fome de ti. Amamos a tua presença mais que tudo, Senhor. Oh Deus, queremos chamar a tua atenção nessa noite, Deus. Oh, aleluia. Você pode aí, meu amado, abrir a sua boca e glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Queima essa lenha aí. Para que você vai guardar essa lenha? Queima ela diante do Senhor. Começa a abrir os seus lábios agora, glorificando, exaltando ao nome do Senhor. Oh, Santo, Santo, Deus está aqui nesse lugar. O altar está queimando continuamente. O fogo não parou. O fogo não parou. Aleluia. Sabe, de repente pode ter alguém aí que ainda não acendeu essa chama. E eu quero desafiar você nessa noite, em nome de Jesus, a você ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. E eu quero desafiar você a escolher alguém para você orar junto aí com essa pessoa. Você pode fazer isso aí? Você que está aí no banco, aí na cadeira, escolha alguém aí para você estar junto, para a gente orar. Escolha alguém aí, abrace alguém. Fala assim: eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Essa lenha vai pegar fogo hoje. Essa lenha vai pegar fogo hoje. Escolhe alguém aí. Escolhe alguém aí. Escolhe alguém aí. Junta aí com essa pessoa aí. Algo vai acontecer de extraordinário. Eu creio. Eu creio. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. E o sobrenatural vai acontecer. Você pode começar a orar com essa pessoa. Comece a orar. Não se preocupa com o que está acontecendo, não. Começa a orar. Ora, 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 ora. Fala: Deus, Deus, está aqui essa vida, Senhor. Deus, Deus, Deus. Começa a orar agora. Junta aí com alguém, começa a clamar. Começa a clamar. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. O fogo está ardendo. Clame. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Santo, eu ainda
nessa noite, Senhor, nós viemos trazer a lenha. Yeah. Santo, ei, lá, 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 lá. Eis aí, quando a gente traz a lenha, o fogo vai arder continuamente. A renúncia, abrimos mão, Senhor, por amor de Ti. Abrimos mão, Senhor, daquela situação que tem nos afastado de Ti. Oh, noite de renúncia, noite de renúncia, noite de renúncia. Oh, renunciamos tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, Senhor. Te queremos mais que tudo, Senhor. O Senhor é o nosso alvo, ó Pai. Queremos estar a cada dia na Tua presença, Pai. A cada dia mais de Ti, mais e 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 mais. Meu Deus. Clame a Ele. Pode segurar um pouquinho, depois a gente vai voltar nela mesma aí. Só deixar a galera. Meu Deus, coisa linda, Senhor, coisa linda, Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Como é lindo ver, Senhor, o fogo ardendo. Como é lindo ver, Senhor, a lenha sendo consumida. Como é lindo, Senhor, ver, ó Pai, trouxemos a lenha e o fogo está ardendo continuamente sobre o altar. Oh, aleluia! Santo, Santo, Santo,
Glória, 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 glória. Que presença linda nesse lugar. Oh, Espírito Santo, fique à vontade entre nós. Fique à vontade entre nós. Cura, sara, salva. Meu Deus. Deus tem me mostrado aqui pessoas que precisam se posicionar com Ele. E sabe, eu não sei se tem aqui no nosso meio alguém que está longe do caminho do Senhor. Alguém que precisa se posicionar com Ele. Renovar a aliança. De repente você veio hoje aqui, sabe? Aleluia. E eu quero deixar esse convite para a gente poder caminhar para fechar. Tem alguém nessa noite aqui que quer dar um passo para Jesus? É só fazer um sinal com as suas mãos, eu quero orar com você. Tem alguém nessa noite? Aleluia. Você pode glorificar ao nome do Senhor. Aplauda bem forte ao nome dEle. Glória. Entendeu, Deus? Está cuidando. Tem mais alguém nessa noite? Eu preciso fechar. Tem mais alguém nessa noite? Tem mais alguém nessa noite? Pastor, eu quero esse Jesus, pastor. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção para a gente caminhar para fechar. Eu vou pedir, aqui tem mais um aí. Glória. Se você quer dar um passo para Jesus, você pode chegar para cá. A gente vai cantar mais uma vez essa canção. E ainda dá tempo de você estar aqui com a gente. Pastor, eu entrei aqui, eu estou longe. Eu preciso chegar perto de Deus. Vem para cá. Eu quero desafiar você a cantar, a adorar ao nome do Senhor. Mais uma vez com essa canção com a gente, em nome de Jesus. Quando a gente renuncia, a gente alcança o coração de Deus. Oh. Me aproximei, permaneci. Glória. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Nós somos exclusivos teus, Senhor. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci. O teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Fala isso profeticamente para Ele nessa noite. Permaneci. Oh, O teu olhar me consumiu. Eu sou
apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Oh, aleluia! Te adoramos, Senhor. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Glória a Deus. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Fala isso pra ele profeticamente nessa noite. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode. Eu quero vir só a igreja, vai. Todos juntos. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda tenho. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Pode vir. A última vez eu ainda tenho. Pra terminar, vai, só as vozes. Tá lindo demais. Eu tô querendo acabar, mas não tá dando não. Oh, glória. Oh. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Glória,
Você pode aplaudir mais forte ao nome dele. É para ele, Jesus. Glória, 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 aleluia. Nós temos lenha, Senhor, nessa noite. Pastorzão, quem é que vai? Pega o microfone, senão vai ficar difícil para eu terminar aqui. Tô conseguindo terminar não.